Imagina só, hein? Controlar uma força que pode, tipo, acordar gigantes adormecidos lá no fundo do mar. Hoje, ó, a convite do etpetróleo.podcast, a gente vai desvendar os segredos dessa galera. A galera de bombeio e nitrogênio. A gente tem aqui um guia, assim, sobre essa força-tarefa que é essencial na indústria de petróleo e gás. São os especialistas que usam pressão, fluidos, tudo para maximizar a produção offshore. É quase uma arte, né? Dominar essas energias imensas. Exatamente. A nossa missão aqui hoje, então, é entender como essa força bruta controlada, vamos dizer assim, funciona na prática. E em condições, olha, extremas. Desde injetar nitrogênio para dar aquele sopro de vida no poço, sabe? Até usar ácidos para desentupir mesmo as veias da rocha a quilômetros de profundidade. É a combinação perfeita de músculo e cérebro em ação. Boa. Vou tentar visualizar isso melhor. Se a equipe de bombeio é, sei lá, tipo, coração artificial do poço, né? Para restaurar o fluxo. A de nitrogênio seria, então, o pulmão, dando aquele impulso ou garantindo a segurança, tipo respirando. Ou melhor, inertizando, né? Como você falou. É uma boa analogia, sim. A equipe de nitrogênio, do N2, faz mais do que só dar impulso, viu? Uma operação-chave deles é o gas lift. Eles injetam N2 para aliviar o peso da coluna de fluido lá embaixo, sabe? Isso ajuda o óleo a subir. Mas, fundamentalmente, e isso é muito importante, eles usam o N2 para inertizar. Inertizar. O que seria isso exatamente? Quer dizer, expulsar o oxigênio de dentro dos equipamentos. Por exemplo, antes de uma manutenção. Sem oxigênio, não tem risco de fogo, de combustão. É segurança pura. Artificial, a turma do bombeio, o que eles fazem assim na prática? Bom, aí entra a BIP, a bomba de alta pressão. É basicamente um sistema potentíssimo para injetar fluidos com muita força. Com ela, eles fazem, por exemplo, a estimulação ácida. Bombeiam ácidos que dissolvem as obstruções lá na rocha, abrindo caminho para o óleo fluir melhor. E também fazem testes de pressão super rigorosos, chegando a mais de 10.000 PSI. Espera aí, 10.000 PSI? Nossa, para ter uma ideia, isso é centenas de vezes a pressão de um pneu de carro. É uma força absurda. Exatamente. É muita pressão. E essa pressão toda é usada para verificar a integridade do poço, dos equipamentos, garantir que não tem nenhum vazamento, sabe? E também, claro, para injetar solventes. Funciona como se fosse um remédio para dissolver placas de gordura, só que nesse caso são parafinas, asfaltenos, coisas que podem entupir a produção. Entendi, faz sentido. Mas voltando um pouquinho no nitrogênio, por que ele não daria para usar, sei lá, ar comprimido? Que é mais fácil de obter, né? Ótima pergunta. E a resposta revela bem a inteligência por trás dessa escolha. O nitrogênio é a estrela por dois motivos, assim, cruciais. Primeiro, ele é inerte. Como você mesma disse antes, ele não reage quimicamente com nada lá no poço. Isso evita corrosão ou pior, né? Evita explosões que o oxigênio do ar comprimido poderia sim causar. Certo. Segurança de novo na frente. E o segundo motivo? Qual seria? Aqui a coisa fica fascinante. A taxa de expansão dele. 1 litro de N2 líquido, que é armazenado a quase menos 200 graus Celsius. Nossa! Menos 200 graus Celsius. Pois é. Congelante. Esse 1 litro vira quase 700 litros de gás quando ele volta para a temperatura ambiente e para a pressão normal aqui na superfície. Essa expansão, assim, colossal, ela dá um poder imenso para gerar volume e pressão de forma controlada lá embaixo. 700 vezes? Uau! Dá para imaginar a engenharia que precisa para lidar com isso com segurança, né? É muito complexo. E é exatamente aí que entram os equipamentos e as habilidades, né? As unidades de N2 usam tanques criogênicos que mantêm o N2 líquido naquela temperatura baixíssima, menos 196 graus Celsius. Usam bombas especiais, vaporizadores. Já as BAPs, elas têm motores diesel gigantescos que movem bombas de pistão para gerar aquelas pressões altíssimas que a gente falou. Para operar isso tudo, exige formação técnica, claro, mecânica, química e um conhecimento bem profundo de hidráulica, termodinâmica e, acima de tudo, um respeito absoluto pela segurança. Não é só a força bruta, de jeito nenhum. É precisão quase cirúrgica.
E essa precisão está sempre evoluindo, certo? O material que a gente viu fala de inovações. Sim, com certeza. E toda essa complexidade acaba impulsionando a tecnologia. O monitoramento em tempo real, por exemplo, hoje permite ajustes finos na operação, lá da base em terra mesmo. Isso aumenta a eficiência e ajuda a pegar problemas antes que eles fiquem sérios. A automação também está crescendo para aumentar ainda mais a segurança. E já se pesquisa até fluidos inteligentes, que agem de forma mais específica lá no reservatório. A busca é sempre por mais controle e mais segurança. E isso conecta bem com a motivação das pessoas que trabalham com isso, né? Como aquela história do Ricardo que você tinha mencionado antes. Exato! O Ricardo é um ótimo exemplo. Ele começou como técnico, sabe? Fascinado pelas máquinas, pela operação. Mas ele sacou que o diferencial mesmo era entender a dinâmica dos fluidos, o porquê das coisas acontecerem daquele jeito. Aí ele foi estudar, foi perguntar, se aprofundar. E essa busca por conhecimento levou ele de operador a planejador. Ele virou tipo um maestro da pressão. Isso mostra bem que entender a fundo a energia que você controla é o que realmente eleva a carreira nessa área. Que demais essa história. Então, o ponto-chave aqui não é só a força bruta, né? Mas a inteligência, a precisão para aplicar essa força. Dominar bombeio e nitrogênio transforma esses profissionais em verdadeiros especialistas em energia aplicada. Quase como cirurgiões operando a quilômetros de profundidade. A força sem controle é só barulho, né? O poder real está na aplicação precisa e segura. Perfeito, é isso mesmo. É engenharia robusta aliada à física, à química, tudo isso em condições extremas. Impressionante. Incrível mesmo. Bom, para a galera do etpetróleo.podcast que mergulhou aqui com a gente hoje, curtiram essa análise? Então, não esquece, siga o canal para não perder mais conteúdos assim, compartilhe com quem precisa entender mais sobre isso, salve esse post para consultar depois. E atenção, hein? Se você quiser um guia completo detalhando essa carreira e as operações, comenta "Eu quero" aqui embaixo, a gente te manda o material completo no privado. É isso aí. E fica talvez uma reflexão, né? Num mundo que precisa tanto de energia, quantas outras forças invisíveis assim são controladas com tamanha precisão por especialistas que a gente nem imagina e que garantem que o nosso dia a dia funcione tão bem? Fica a pergunta no ar.